em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós queremos liberar as crianças nesse momento para o culto infantil, lembrando os pais que eles precisam buscar as crianças no quarto andar. Papai, mamãe, depois do culto, busque seu filhinho, sua filhinha lá no quarto andar, mas nesse momento todos estão liberados para aprenderem a palavra de Deus dentro de uma linguagem preparada especificamente para elas. A palavra de Deus é nossa fonte de autoridade suprema. Nós lemos o texto de Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, e eu gostaria de meditar, de pensar com os irmãos hoje no seguinte tema: Ananias e Safira, nossos contemporâneos. Meus irmãos, quando a igreja cristã nasceu, os primeiros cristãos eram judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E a maioria, a grande maioria daquelas pessoas que foram evangelizadas, que ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus, eram pessoas muito pobres. Naqueles tempos, o povo judeu estava debaixo de uma alta carga tributária que fez empobrecer o povo cada vez mais. Agora, esse povo havia ouvido uma mensagem e o coração estava cheio de alegria e eles queriam aproveitar todo o tempo possível para conhecerem mais acerca daquele evangelho que havia adentrado seus corações e mudado suas vidas. Então, a igreja cristã, no seu nascedouro, ela desenvolveu um profundo senso de comunidade, uns cuidando dos outros. E havia, ainda que em menor número, mas havia entre aqueles judeus que compunham inicialmente a igreja cristã, alguns mais abastados, alguns que possuíam terrenos, propriedades, e isso era algo muito comum naqueles tempos, porque muitos judeus, eles compravam terrenos em Jerusalém, porque eles tinham como objetivo morrerem na cidade sagrada e serem sepultados em solo sagrado. Outros haviam recebido heranças de seus pais, e isso fez com que muitos deles, querendo atender às necessidades daqueles cristãos mais pobres e dar a eles a oportunidade de continuarem firmes na fé, ouvindo ainda mais a doutrina dos apóstolos, o que foi que eles fizeram? Eles venderam essas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Isso significa dizer que os apóstolos tinham autorizado por esses irmãos a prerrogativa de usar esses recursos para atender às necessidades desses judeus mais empobrecidos. Eu quero convidar vocês então para lerem comigo Atos capítulo 4, que é o capítulo que antecede, os versículos que antecedem o capítulo 5, versículos 34 a 37, porque nós vamos tomar conhecimento de um homem que fez isso. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer, reforçando isso que eu acabei de falar para vocês. Mas a palavra de Deus também vai falar de um personagem, um homem que será extremamente usado por Deus, principalmente no tocante ao apóstolo Paulo. Mais à frente, no livro de Atos, vocês vão ficar sabendo mais algumas informações desse homem. Mas aqui, em Atos capítulo 4, a partir do versículo 34, a palavra de Deus nos diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um
à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então observe que Barnabé foi um destes que vendeu sua propriedade, valor integral, pegou esse valor e entregou para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem utilizar esse recurso para satisfazerem as necessidades daqueles crentes que faziam parte da igreja e não tinham tantos recursos assim para sobreviverem, não é? É aqui que entra a história de Ananias e Safira. Nós temos que entender a junção do versículo 37 com o versículo 1 de Atos capítulo 5. Veja só, irmãos, que nós vamos ter aqui a explicação de tudo que vai ocorrer agora, do versículo 1 ao versículo 11. Porque nós vamos perceber, irmãos, que assim como Barnabé foi tido em alta conta pela igreja, pelo fato de ter depositado todo o valor de sua venda aos pés dos apóstolos, Satanás, ele deve ter sussurrado nos ouvidos de Ananias e Safira que eles também poderiam receber aquela glória. Eles também queriam ter, diante dos apóstolos e diante da igreja, o mesmo prestígio que Barnabé teve. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina, Jesus deixou muito claro o cuidado que nós devemos ter quando das nossas contribuições financeiras na igreja. Leia comigo Mateus 6, de 1 a 4, ou o cuidado que devemos ter na administração dos recursos financeiros que Deus nos dá. Aqui em Mateus, capítulo 6, de 1 a 4, é claro que esse é apenas um dos muitos textos que devem nortear a nossa vida financeira, mas Mateus capítulo 6, de 1 a 4, nos diz assim: guardai-vos, preste atenção, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ofertar, ajudar, estender a mão, é algo que deve acontecer unicamente para a glória de Deus. Mas não é esse o caso de Ananias e Safira. Aí você pode ver aqui, não é? Essa conjunção, você pode olhar comigo, aí sim, a partir do versículo 1, porque o versículo 37 do capítulo 4 fala de Barnabé e do que ele fez. Fala de Barnabé como aquele que entregou o valor para os apóstolos, e como os apóstolos o tinham em alta conta, dando a ele o sobrenome de filho da consolação, filho da exortação, e provavelmente Ananias e Safira também queriam essa glória, queriam ser tratados com respeito e queriam ser notados pela igreja. Aí você vai entender o versículo 1 e 2, veja só: Entretanto, observe só, certo homem chamado Ananias, algumas traduções dirão assim, mas certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Observem que eles também fazem o mesmo que Barnabé fez. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço,
e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, pensem comigo, se Ananias tivesse ofertado parte do valor, mas de forma sincera, não haveria nenhum problema. A questão é que ele demonstrou ser uma coisa, sendo outra. Suas intenções não eram as mesmas de Barnabé. E o pior, sua esposa estava de comum acordo com ele. Não houve por parte de Safira qualquer repreensão ao marido, assim como não houve nenhum temor entre eles. Obviamente, irmãos, que o Espírito Santo, conhecedor de tudo, não deixaria esse fato ocorrer sem a devida repreensão. Eu estava conversando com um irmão amado esses dias, e nós estávamos falando sobre isso. É impressionante como Deus não é leal. Deus é fiel, mas Ele não é leal. Porque existe uma diferença entre lealdade e fidelidade. Deus não é leal quando você erra, quando você peca, quando você comete algum tipo de pecado. Ele vai denunciá-lo de alguma maneira. Uma certa vez eu estava pregando na igreja e havia uma pessoa com a cara meia fechada para mim. Preguei, o culto transcorreu normalmente. Ao final do culto, aquela pessoa chegou perto de mim e disse assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Pode falar, irmão. Pastor, pode falar para mim, abra o coração. Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar com raiva, eu não vou de maneira nenhuma criar uma polêmica, mas diga para mim, quem foi que contou para o senhor que eu cometi determinado pecado e que eu fiz isso? Eu olhei para ele e disse assim: meu irmão, ninguém. Não, porque o senhor pregou aí para mim, o senhor pregou e ainda olhava para mim. Tudo que o senhor pregou aí é o que eu estou vivendo, pastor. Alguém deve ter contado para o senhor, porque o senhor ainda olhava para mim. E eu não sabia de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Deus não é leal. Deus é fiel. E se você errar, Ele vai de alguma maneira tornar isso conhecido para que você possa se corrigir. Aqui nós estamos diante de um homem e de uma mulher que pecaram. E Deus, que não é leal aos nossos erros e pecados, fez com que isso chegasse ao conhecimento de Pedro. É o que está aqui, a partir do versículo 3, e você pode ler comigo. Então disse Pedro, quando Ananias foi entregar para Pedro o dinheiro da venda da sua propriedade, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Se Ananias tivesse simplesmente ficado com o valor da venda, ou tivesse falado para Pedro: Pedro, vendi portanto a propriedade e eu darei uma parte para a igreja, tudo estaria certo. Mas não, ele vendeu a propriedade, reteve parte do preço e entregou o dinheiro aos apóstolos, mostrando que aquilo era a totalidade da venda. E Pedro ficou sabendo disso, então repreende Ananias. Irmãos, havia uma igreja que lutou muito para construir um templo, para construir um prédio para as suas reuniões. A igreja não tinha muitos recursos, mas com muita dificuldade contrataram um engenheiro. O engenheiro fez um projeto dentro das condições da igreja e o projeto foi executado. Um templo bem simples, sem nenhum tipo de acomodações de grande porte, um templo bem simplório, porque era o que a igreja podia fazer naquele momento. O pastor daquela igreja queria dar à igreja ares de uma igreja mais sofisticada, de uma igreja maior. Contratou um arquiteto para que o arquiteto projetasse uma fachada, e o arquiteto
curiosamente, também era cristão, e contratou o arquiteto para que ele pudesse projetar uma fachada que desse a impressão de que a igreja era maior do que realmente ela era e mais requintada do que realmente ela era. Aquele arquiteto, ele disse o seguinte para o pastor. Resposta do arquiteto: de maneira alguma, pastor. A igreja, ela representa a verdade e a honestidade. Qualquer projeto meu não será apenas de fachada. Um edifício deve dizer a verdade, não fazer de conta que é outra coisa. Interessante isso. Eu achei essa ilustração bem relevante para aquilo que nós estamos falando, porque Ananias, ele quis mostrar, não só ele, mas a sua esposa também, que eles eram algo que na verdade não eram. Quiseram demonstrar um sentimento, uma piedade que não estava presente no coração. É isso que nós estamos lendo aqui. E imediatamente, não é? Vem o julgamento de Deus. Quando Pedro, ele chama a atenção de Ananias, veja só o que vai acontecer, versículos 5 e 6. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando, o sepultaram. Imediatamente Deus julgou o pecado de Ananias. Imediatamente. Algumas horas depois, Safira, preocupada provavelmente com a demora do marido, não é? Quase 3 horas depois, ela vai à procura do marido. E ela também é confrontada por Pedro. Veja comigo, a partir do versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Olha só, ela teve a oportunidade de corrigir o erro. Ela poderia ter dito assim: não, Pedro, infelizmente não. Por favor, nos perdoe, nós agimos de forma errada. Ela teve uma grande oportunidade, mas o que é que ela fez? Está aí, pode continuar comigo. Respondeu ela: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. É interessante, vocês vão se lembrar que quando o tabernáculo ficou pronto, lá no deserto, Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho. Lembram disso? E o Senhor os puniu. Eles foram mortos por oferecerem fogo estranho no tabernáculo do Senhor. Quando o povo de Israel adentrou a terra prometida, já estavam tomando posse da terra prometida, Deus puniu Acã por ter tomado do anátema. Vocês se lembram disso? Puniu Acã severamente, ele e sua família, por terem tomado do anátema em Jericó. Aqui nós estamos vendo Deus fazer a mesma coisa na igreja nascente. A mentira estava adentrando a igreja, e se Deus não agisse, aquilo poderia prejudicar o avanço do evangelho na igreja de Jesus Cristo. Então Deus disciplinou imediatamente, e o resultado dessa disciplina está no versículo 11. Veja só: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A pureza da fé cristã nos primórdios do cristianismo estava sendo ameaçada pela mentira do diabo que havia adentrado a igreja, através de Ananias e Safira. Deus então puniu os dois, disciplinou os dois, e o temor continuou reinando na igreja de Cristo. Irmãos, esse texto é um texto que nos chama
a responsabilidade. Ler esse texto é muito importante para que nós possamos realmente agir de forma prudente diante de Deus e não cometer os mesmos erros que Ananias e Safira cometeram. E é isso que eu quero pensar com vocês a partir de agora. Eu gostaria de aplicar esse texto à nossa vida. Algumas aplicações para a nossa vida nesse texto, e eu quero me deter um pouco aqui. A primeira coisa que esse texto me ensina é que nós não subestimemos o poder de Satanás em enganar. Irmãos, eu não tenho medo de Satanás. O Espírito do Senhor está em mim. Satanás não tem poder sobre a minha vida, mas eu não subestimo Satanás. De vez em quando eu vejo alguns engraçadinhos de plantão brincarem com Satanás e eu fico pensando, quem está brincando com quem? Porque Satanás, ele é inteligentíssimo e ele sabe como ninguém, não é, enganar muitas pessoas que não vigiam e que não cuidam do seu relacionamento com Deus. E tem mais uma coisa: Satanás pode pincelar, ele pode dar a algo que ele está empreendendo uma conotação de algo bom. Ele pode mascarar alguma coisa, mostrando que aquilo é algo benéfico, sendo que na verdade é algo nocivo, que pode destruir a vida espiritual de alguém. Observe que Ananias e Safira, e eu fico pensando, irmãos, se fosse nos tempos de hoje, Ananias e Safira chegando em determinadas igrejas, com aquele valor que deveria ser um valor considerável, e colocando aquele valor aos pés de muitos líderes religiosos hoje, como eles seriam tratados? Talvez eles conseguiriam o seu intento. Muitos aplaudiriam Ananias e Safira hoje. Muitos. Eles seriam tidos em alta conta por muitas igrejas hoje, que só pensam nesse fator financeiro e colocam o fator financeiro como ponto principal da fé cristã. Mas nós precisamos entender, irmãos, que Satanás pode, para conseguir os seus intentos, mascarar. Ele pode pincelar alguma coisa e apresentar aquilo como algo bom. Ananias e Safira chegaram diante de Pedro, no caso Ananias, e colocou o valor. Pedro não está importando com o valor, ele não está preocupado com o valor, ele sabe o que é que está acontecendo ali e repreende Ananias. Ele sabia que aquilo era um ardil de Satanás, ele sabia que aquilo era algo promovido pelo diabo. Tanto é que ele diz: por que encheu Satanás o teu coração? Então, irmãos, não vamos desprezar o fato de que Satanás tem como objetivo destruir a nossa fé e destruir o nosso relacionamento com Deus. E para isso ele é capaz de muitas coisas. Há uma frase de Thomas Brooks que diz o seguinte: Cristo, as Escrituras, o coração do homem e os ardis de Satanás são as coisas que devem ser estudadas e sondadas em primeiro lugar. Não se deixe enganar por aquilo que Satanás faz. Eu me lembro de Paulo, lá na Macedônia, quando ele vai chegar ali naquela cidade, Filipos. Ele chega, não é? Em Filipos, e ali ele vai deparar com uma menina endemoniada, uma menina que dava muito lucro para os seus donos, uma escrava que era endemoniada e dava muito lucro para os seus donos. E dia e noite, aquela menina, obviamente usada por Satanás, ficava dizendo uma coisa que era verdade. Não era mentira, era verdade. E a menina dizia: estes que vos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Era mentira? Não. Mas aquilo era promovido pelo diabo. Aprenda uma coisa: de Satanás nós devemos rejeitar até a verdade que ele apresenta. Porque tudo tem uma segunda intenção. Tanto é que Paulo se incomodou
tanto com aquilo que ele repreendeu o demônio saiu daquela menina, e os magistrados então denunciaram Paulo e Silas, e foram, os irmãos já sabem a história, foram açoitados e presos com os pés no tronco. Então nós temos que ficar muito atentos com aquilo que Satanás sabe fazer como ninguém, enganar. E aqui está ele, adentrando a igreja, sorrateiramente, através de quem? Através de 2 membros da igreja. Um certo pastor sempre dizia, eu me lembro da minha conversão, e ele dizia assim: irmão Alex, antes nós orávamos para que o diabo não entrasse na igreja, hoje nós devemos orar para que ele saia. Porque infelizmente, irmãos, Satanás tem trabalhado, e ele tem enganado, e ele tem mentido, e tem destruído, tem tirado a força, a resistência do evangelho em muitos corações, por conta das suas mentiras e dos seus ardis. Então eu deixo com os irmãos essa primeira aplicação: não subestimemos o poder de Satanás em enganar. Por isso que Pedro vai dizer: vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando vos devorar. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, segunda aplicação: tomemos todo cuidado para não sermos crentes de fachada. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Na Roma antiga, muitos da alta sociedade romana gostavam de enfeitar as suas casas e os seus jardins com estátuas, com esculturas de deuses do panteão grego, deuses do panteão romano. Eles contratavam escultores para que estes pudessem esculpir essas estátuas, e elas eram colocadas nos seus jardins, nas fachadas das casas, e muitas vezes essas estátuas também eram usadas para identificar certas famílias da classe alta de Roma. Então isso era um negócio muito rentável. Muitos escultores viviam disso. Mas havia, naqueles tempos, escultores e escultores. Alguns deles, dando uma martelada mais forte, às vezes quase concluindo a estátua, por um descuido, eles provocavam uma rachadura na estátua. A estátua, ela rachava. O que é que os escultores então faziam? Eles passavam cera na estátua. Cera, cobrindo todas as rachaduras. E entregavam a estátua para aqueles que as haviam encomendado. Recebiam por isso, mas com o tempo, como aquelas estátuas, a maioria delas ficavam do lado de fora da casa, a intempérie do tempo, sol, chuva, vento, ia fazendo o que com a cera? Derretendo a cera, e as rachaduras iam ficando evidentes. E ali, depois de muito tempo, é que os compradores, aqueles que haviam encomendado as estátuas, descobriam que haviam sido enganados. As estátuas estavam rachadas. Aí, quando eles iam encomendar uma nova estátua, eles encomendavam e diziam o seguinte para o escultor: eu quero a estátua, mas eu a quero sine cera. O que isso significa? Sem cera. Eu quero a estátua íntegra, sem rachadura, sine cera. É daí que vem a palavra que nós conhecemos como sincero. O que é uma pessoa sincera? Uma pessoa autêntica, verdadeira. Uma pessoa que é por dentro e por fora a mesma coisa. Eu pergunto para vocês, Ananias era assim? Ananias estava cheio de rachaduras, mas ele se mostrou autêntico, íntegro para Pedro.
Mas o Senhor conhecia bem aquela estátua e sabia que ela estava toda rachada. E fez com que essas rachaduras ficassem evidentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu vou falar isso de forma bem direta e com toda a convicção do meu coração. Meus irmãos, não tenhamos vergonha das nossas rachaduras. Sejamos sinecera para Deus. É isso que o Senhor quer. Que nós nos mostremos como realmente somos. Por que é que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Não, é porque Davi era sinecera. Ele tinha medo? Não tinha vergonha de ter medo. Ele estava angustiado? Você, quando lê os Salmos, você percebe que os Salmos, na verdade, são amostras das condições, muitas delas, das condições emocionais de Davi. Quando você lê os Salmos, você vê um Davi se derramando diante de Deus. Um Davi mostrando todo o seu coração para Deus. Então, quando ele dizia, eu sou um cão morto, quem sou eu, meu Deus? O que ele está sendo? Sinecera. Ele está sendo sincero com o Senhor. Ele está mostrando quem ele é para o Senhor. É assim que nós devemos ser, irmãos. Quando você estiver diante de Deus em oração, seja sinecera. Chegue diante do Senhor e não tenha vergonha de mostrar para o Senhor as suas rachaduras, porque diferentemente dos romanos, lá do passado, o Senhor não rejeitará você, e Ele reconstruirá você, Ele reformará você, até você atingir a imagem de seu Filho. Entende? Então, se você está com alguma dificuldade, mostre isso para o Senhor. Seja sinecera, seja sincero. Veja só o que Ananias faz. Ananias chega diante de Pedro, mostrando ser uma coisa que ele não era. E ele chega diante de Pedro, ali, Pedro, está aqui o valor da minha propriedade. Faltou pouco dizer assim como Barnabé, eu também vendi a minha. Está vendo, Pedro? Eu sou igual Barnabé, ele vendeu, também vendo. Então está aqui o dinheiro, Pedro. Mas ele estava cheio de rachaduras e tentou de alguma maneira cobrir as suas rachaduras. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você é um crente sincero? Ou você está tentando de alguma maneira maquiar quem você é? Chegue diante de Deus e fale com Ele: Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu tenho tido dificuldade de orar. Senhor, eu tenho tido dificuldade de ler a sua palavra. Senhor, eu estou com dificuldade de lutar contra esse tipo de pecado na minha vida. Me ajude, Senhor. Me ajude nessa minha debilidade, nessa minha fraqueza, nessa minha dificuldade. Eu estou com dificuldade de lidar com isso. Senhor, eu estou realmente tendo um problema sério e eu não estou sabendo lidar. É isso que Deus quer de nós. Mostre suas rachaduras para Deus, para que Ele possa cuidar de você. É assim que nós devemos ser. Sabe, irmãos, é assim que nós vamos aprendendo, crescendo. Então não faça como Ananias e Safira. Sejamos sinceros, verdadeiros. Mostremos para Deus todas as nossas dificuldades. Falemos com Deus: Senhor, trabalhe em mim. Mude o que o Senhor quiser mudar. Faça o que o Senhor quiser fazer. Mas não me deixe, ó Senhor, ser uma farsa, ser um crente de fachada, mostrar ser uma coisa que eu não sou. Esse tem que ser o nosso objetivo. É assim que temos sido, irmãos. Quando você ora, quem é que está diante de Deus em oração? Aí você vai se lembrar daquela oração do publicano e do fariseu. O fariseu diante de Deus: Senhor, bendito seja eu, glorificado seja o meu nome, porque eu faço isso, e tem mais, Senhor, eu não sou como esse publicano, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ah, Senhor, veja só que estátua eu sou, veja só que maravilha de crente eu sou. Aí o publicano, todo rachado, de longe, não teve coragem nem de olhar para o céu
ele tinha consciência de todas as suas rachaduras. O que ele disse? Senhor, tem compaixão de mim. A única coisa que eu posso dizer para o Senhor é que eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Quem foi justificado e quem não foi? Aquele que não teve vergonha das suas rachaduras. É isso que nós devemos ser. Quais são as suas rachaduras? Fale com Deus. Mostre para Deus. Terceira e última aplicação aqui desse texto. Irmãos, não sejamos cúmplices do erro. Quando Ananias disse para a esposa o que intentava fazer, o que foi que a esposa fez? Ou pelo menos, o que foi que a esposa não fez? Ela não foi contra. Ela não se opôs. Ela poderia ter dito, não, que isso? Absolutamente, isso não é correto. Isso não é certo. Jamais devemos fazer isso. Nunca. Mas não. Tanto Ananias quanto Safira estavam o quê? De conluio. Combinados. Um concordando com o outro. Irmãos, há um texto na palavra de Deus que me faz tremer. Está lá em Ezequiel capítulo 3, versículos 16 a 21. Esse texto me faz tremer. E eu quero ler para os irmãos. Findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Agora preste atenção, irmãos. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste. No seu pecado morrerá. Suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. O que é isso? É alguém que não é cúmplice no erro do outro. Esse é nosso papel como igreja. Há muita gente, irmãos, pastor Igor, pastor Petrônio, ministro de música Rogério, que acha que repreender alguém no seu erro é papel unicamente dos pastores. Isso é papel da igreja. Não adianta você saber que alguém na igreja está cometendo um erro e simplesmente denunciá-lo ao pastor. Não. Você, pela palavra de Deus, também é responsável por advertir seu irmão. E nós devemos fazer isso. Isso não é papel apenas do colegiado da igreja. Todos nós temos essa responsabilidade diante de Deus. De chegar diante do irmão e dizer: irmão, você está errado. Não faça isso, a palavra de Deus não aprova o que você está fazendo. Esse é o nosso papel. É isso o que nós devemos fazer, coisa que Safira não fez. E teve a oportunidade de corrigir o seu erro diante de Pedro, mas não fez. Continuou confirmando o que o marido havia feito e morreu junto com ele. Isso deve servir de advertência para nós, irmãos. Se você sabe de alguém que está em pecado, vá até ele. Mateus capítulo 18, Jesus Cristo nos diz isso. Se teu irmão pecar, vá até ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu? Fala para a igreja. Mas existe um processo a ser seguido. Cada um de nós tem responsabilidade de cuidar da pureza e da santidade do corpo de Cristo.
Nós fazemos parte de uma igreja extremamente organizada, graças a Deus. Nós temos conselho de ética, nós temos um colegiado, nós temos todo um processo que tem sido obedecido. Mas, irmãos, isso não nos exime da responsabilidade que temos diante de Deus, de chegar diante do nosso irmão, e tem mais, o amar. Porque amor não é conivência, amor não é passar a mão na cabeça, amor não é jogar o pecado por debaixo do tapete. Uma empregada doméstica, ela se converteu ao Senhor Jesus. E depois de um tempo, perguntaram para ela qual era a maior evidência de que ela havia se convertido. Ela disse: é porque hoje eu não jogo mais pecados, eu não jogo mais sujeira para debaixo do tapete. Sabe, irmãos, você ama o seu irmão, você ama a sua igreja, então não seja cúmplice. Como Ananias e Safira foram um com o outro, combinaram, vamos fazer isso, isso, isso e isso. Barnabé fez. Nós vamos mostrar que somos ou que fizemos o mesmo que Barnabé, mas nós vamos reter parte do valor. Ninguém vai ficar sabendo. Posso contar contigo? Safira deve ter dito: estou com você, estamos junto, vamos em frente. E vocês sabem aqui, pelo texto, o que foi que aconteceu. Irmãos, um dia nós estaremos diante de Deus. A palavra de Deus diz que cada um estará diante do trono, diante do Senhor. E como é que nós vamos, irmãos, responder a algumas possíveis indagações do Senhor? Como é que nós temos lidado com essa questão na igreja? Porque isso é amor. Se você ama a igreja, se você ama seu irmão, chegue perto, fale, denuncie, mostre biblicamente que ele está errado. Não faça como Safira. Eu termino com uma frase. E a frase diz o seguinte: a vida é muito curta para aprendermos tudo por experiências pessoais. Vamos aprender com aqueles que erraram na Bíblia. Vamos aprender com aqueles que muitas vezes erram, para que nós não incorramos no erro de fazer aquilo que eles fizeram. Então, quando você olhar para Ananias e Safira, entenda os erros que eles cometeram, para que você, para que eu, para que nós não cometamos os mesmos erros. Então, apenas recapitulando com os irmãos, e eu termino. Não subestimemos o poder de Satanás em enganar. Tomemos todo cuidado para não sermos crentes de fachada. E por último, não sejamos cúmplices do erro. Tenhamos a nossa consciência tranquila. Se o seu irmão permanecer no erro, quiser perseverar no erro, isso agora será tratado por outra instância. Mas você fez a sua parte. Meus irmãos, quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós? Vamos cantar o hino Crer e Observar, hino 301 do nosso cantor cristão. Daqui a pouquinho voltamos para o encerramento do nosso culto e nós vamos orar ao nosso Deus.